Fala pessoal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês. Eu assisti um filme muito massa e que me trouxe bastante reflexões sobre criatividade, sobre processo criativo, sobre direção criativa talvez. E eu queria compartilhar com vocês sobre o que de fato eu enxergo sobre criar, sobre criatividade, né? Eu me considero uma pessoa criativa, até assim dizendo, né? Só que isso também está muito interligado a um ponto que esse filme me trouxe e eu vou falar um pouquinho para você sobre. O nome do filme é Dias Perfeitos. Ele conta a história de um zelador que limpa banheiros públicos em Tóquio. E apesar dele ter uma rotina muito comum, assim dizendo, ele acorda, pega as coisas para ir pro trabalho, chega no trabalho, limpa os banheiros, almoça, vai para casa, escuta a música. Isso me trouxe, o filme em si, na verdade, né? Ele me trouxe a reflexão de que é possível a gente enxergar algo extraordinário em uma vida, uma rotina comum. Então a gente não precisa ter uma vida extremamente foda, a gente não precisa ter uma rotina mirabolante onde a gente faz tudo no mesmo dia, né? Sei lá, vai no shopping, vai numa livraria, viaja, enfim. Mas a criatividade, a arte em si, ela tá muito interligada na forma que nós enxergamos as coisas, né? Então o filme ele trata muito disso. O protagonista principal, o zelador, né? Ele consegue enxergar a arte em tudo que ele vê, né? Por ele estar presente ali de fato. Então, desde os pequenos detalhes, né? Por exemplo, tem uma cena onde ele encontra num banheiro público um papel escondido. E nesse papel tem um jogo da velha começado. Tem um jogo da velha começado. E nesse papel ele vai lá e continua, dá sequência no jogo, né? E aí toda vez que ele retorna lá, que ele volta, alguém tá jogando com ele. Então, tipo, ele conseguiu reparar num detalhe tão pequeno que às vezes, por a gente estar no automático, a gente não percebe, sabe? Literalmente, o zelador em si, Hariyama, eu acho que é o nome dele, ele de fato vive o momento presente, tá ligado? Ele de fato vive ali o agora. E apesar, de novo, né, dele não ter uma rotina ultra, mega, hiper mirabolante, ele consegue estar ali presente e contemplar a arte, contemplar o tudo que tá ao redor dele. E esse filme me chamou muita atenção, achei muito massa. E quis trazer aqui para vocês um pouquinho, né, sobre essa reflexão de o que de fato é arte, como enxergar arte. Tô chegando aqui no mercado. Esse é o trajeto que eu faço quando eu vou gravar na rua aqui, né, da gente trocar uma ideia e seguir conversando. E assim que eu sair aqui eu já retomo de novo. Tudo bem? Eu quero esse. Acredito que tá muito mais no olhar em si, tipo, em tu desenrolar o que tu pode com o que tu tem aí, tem como fazer, tá ligado? E esse é o rolê. Então, pessoal, retomando aqui o que a gente tava conversando e falando sobre o que de fato é a arte, né? Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por eu trabalhar de fato com criatividade, com o ato de criar algo, eu também tô sempre buscando algo, tá ligado? Então, meu Deus, deixa eu botar o capuz aqui porque tá chovendo. Então esse simples processo de buscar algo, de estar sempre buscando algo novo, seja uma referência em um filme, um vídeo, uma imagem, um local,
uma perspectiva sobre, sei lá, por exemplo, esses tempos eu postei uma foto, que era uma foto em plano mais aberto, uma foto em plano, tipo, na ultra wide, assim, né? E aí eu postei o que de fato eu enxergava daquela imagem, que era um close-up de uma varanda, tipo, das varandas do apartamento, digamos assim. Então, o processo em si de criar, ele tá muito mais relacionado também sobre a forma como a gente enxerga as coisas, sobre a forma como nós enxergamos a perspectiva do nosso mundo, assim dizendo. Então é uma fusão do que pensa o seguinte: o criar algo novo, ele de fato está muito mais interligado sobre a gente, as coisas que nós consumimos, a forma como nós enxergamos o mundo, digerimos isso, e o ato de criar, ele se dá dessas coisas que nós consumimos e o que nós enxergamos. Não sei se deu para pegar a visão, mas de uma forma prática, por exemplo, a gente abre lá o Pinterest, ou a gente começa a seguir um monte de Instagram que a gente considera como referência, e nós consumimos aquilo, digerimos aquilo, né? Então, com os nossos olhos, com a nossa forma de ver, e as nossas próximas criações vão ser baseadas naquilo que a gente consumiu. É bizarro, meu. Mas voltando sobre a questão do filme, eu recomendo muito, fortemente, que vocês assistam esse filme. Foi um filme que... ele é um filme muito louco, tá? Porque no começo eu até pensei em desistir, porque ele é um filme que 60% do tempo ele não tem fala. É um filme que não tem fala. E eu quase desisti de assistir. Só que, graças a Deus, eu fiquei e assisti até o final, porque eu aprendi muito, tanto quanto qualquer outro filme que tem fala pra caramba o tempo todo. Então isso me chamou muita atenção, mais um ponto, né? De conseguir perceber o sensorial das coisas. Porque o filme ele transmite muito, mas não com palavras, com gestos, com perspectiva de mundo, sobre detalhes. Cara, muito foda, recomendo muito que tu assista, porque esse filme mudou muito a forma como eu crio, a forma como eu enxergo arte. E a forma como tu enxerga o mundo tá muito interligado à forma que tu cria, né? Porque volta naquele ponto que eu falei anteriormente. Tudo que tu consome, que tu enxerga, que tu absorve, isso na hora de criar vai ser usado, mesmo que inconsciente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando referência em banner, em outdoor, numa paisagem, numa árvore. O filme fala muito, ele mostra muito sobre isso, né? No filme ele mostra... O filme ele mostra muito o Hariyama, eu acho que é o nome do protagonista, não vou saber certo porque é japonês, né? Mas ele mostra muito e fala isso, e ele observa muito, tipo, meu, do nada o cara tá aqui e o cara para pra contemplar as árvores, tá ligado? Pô, pra tu ver, né? O cara consegue enxergar o extraordinário dentro de uma rotina mega simples, de uma rotina comum. E então isso é possível que tu faça também. É o que eu tenho feito nos últimos tempos, sabe? Conseguido parar pra analisar e enxergar tudo que tá ao meu redor, e estar presente de fato é uma das coisas que vai fazer com que tu consiga enxergar isso, entendeu? Então o simples fato de estar presente no agora, vivendo o agora, te permite visualizar e presenciar coisas que tu tá vivendo no automático, por exemplo, não te permite. Como o simples fato de olhar para uma árvore e conseguir contemplar o detalhe, o simples detalhe de uma folha balançando, entendeu? Meu, muito louco. Recomendo muito que tu assista esse filme. Mudou muito sobre a forma que eu crio e a forma que eu enxergo criatividade e principalmente arte. Até pro final das contas todo mundo fala de arte, de processo criativo, disso, daquele outro, mas, cara, esse filme fala muito sobre isso de uma forma, ele não que ele fala, né? Porque o filme ele não tem muitas falas, mas ele transmite muito isso. E eu tenho certeza que tu vai aprender tanto quanto eu se tu assistir ele. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Obrigado por ter chegado até aqui. Já se inscreve aí se tu não é inscrito. Deixa tua curtida, teu comentário e manda para um amigo aí que tá buscando aprender um pouco mais sobre processo criativo e arte de verdade. Fechou? Tamo junto, gurizada.